Olá a todos! Vamos agora fazer a nossa live dessa semana, tá? E essa live dessa semana é muito interessante porque é sobre o filósofo Thomas Hobbes. E Thomas Hobbes é, de fato, um filósofo muito interessante, né? É um dos maiores filósofos de todos os tempos. Então, vamos lá, vamos começar a nossa live hoje sobre o Thomas Hobbes, tá? Apenas me apresentando rapidamente para vocês, uma vez mais, eu sou o professor Breiner, sou professor de ciência política e estou dando aulas de filosofia voltadas para o Enem, tá? Obrigado vocês aí que já estão entrando. Bom, hoje então sobre Thomas Hobbes. O Thomas Hobbes, ele é, sem dúvida nenhuma, um dos filósofos mais top de todos os tempos, tá? Ele é muito interessante, ele é um cara muito legal de se estudar, muito bacana ele mesmo. Obrigado para vocês que estão entrando aí na live, tá? Bom, o Thomas Hobbes, ele nasceu na Inglaterra, na data de 5 de abril de 1588, tá? E ele morreu também na Inglaterra, na data de 4 de dezembro de 1679. Uma coisa muito interessante sobre o Thomas Hobbes é. Olá, Camilo, boa noite. Uma coisa muito interessante sobre o Thomas Hobbes é que ele morreu com 91 anos. Ou seja, um pouco diferente, né, de todos esses caras assim de épocas mais antigas assim, ele viveu muito tempo, 91 anos. Mas beleza, era inglês e nasceu e morreu na Inglaterra, beleza? Então ele foi filósofo, cientista, historiador, tá? Ele foi conhecido principalmente por sua filosofia política. E aí eu trago algumas informações sobre a vida de Thomas Hobbes que são interessantes também. O pai de Thomas Hobbes, ele era um vigário, tá? Ele tinha suas atividades eclesiásticas na igreja anglicana da Inglaterra, né, de uma paróquiazinha pequena. E o pai do Thomas Hobbes tinha um temperamento explosivo, tá? Isso é interessante. E aí, o que aconteceu? O pai do Thomas Hobbes se envolveu numa briga dentro da igreja. E aí ele foi desonrado. O que aconteceu com isso? Ele foi tipo expulso. E aí ele abandonou os filhos, ele vazou. Ele vazou da Inglaterra, o destino desconhecido. E aí então, o Thomas Hobbes e mais dois irmãos foram criados por um tio, tá? E aí o pai do Thomas Hobbes vazou mesmo. Bom, o Thomas Hobbes foi mandado para a escola com apenas 4 anos de idade, tá? E aí mais tarde ele foi para a Universidade de Oxford, na Inglaterra, beleza? E aí umas questões interessantes também sobre o Thomas Hobbes, ele era best friend de Francis Bacon, e também do cientista Galileu Galilei. Todos eles são contemporâneos e eles faziam ali a resenha deles. Eu imagino que devia ser uma resenha muito interessante. Bom, o Thomas Hobbes, ele trabalhou por muitos anos para uma família muito rica e uma família aristocrática. É a família Cavendish, tá? Então ele prestou muitos serviços para essa família, tá? Bom, dentre esses serviços que ele prestava para a família Cavendish, ele foi tradutor, ele pagava contas, ele era conselheiro, ele era companheiro de viagens, diversas outras coisas o Thomas Hobbes fazia tudo para a família Cavendish, tá? E aí, é, passou o tempo, ele estudou em Oxford, ele se formou em Oxford com apenas 20 anos, tá? E aí, depois que ele se formou, ele se tornou tutor de William Cavendish, tá? E aí depois, esse William Cavendish viria a se tornar conde. E foi por causa desse trabalho que o Thomas Hobbes prestava para a família Cavendish que ele ficou muito próximo, intimamente ligado à monarquia inglesa. Tá? A família Cavendish aumentava o interesse político em Thomas Hobbes, até porque eles fomentavam isso aí, eles levavam o Thomas Hobbes a estar ali incluído naquele meio da monarquia e da aristocracia e da corte inglesa, e isso foi de fato gerando o interesse em Thomas Hobbes. Deixa eu só fazer uma pergunta para vocês que já estão online aí. O tópico tá fixo aí, o tópico da live, dizendo que é do Thomas Hobbes? Só me dá um ok aí, um joinha se tiver, porque eu deixei o tópico fixo.
Bom, beleza, então é isso. A família Cavendish introduziu o Thomas Hobbes na seara política e aristocrática da Inglaterra. E aí é importante observar que com os Cavendish, o Thomas Hobbes se desenvolveu muito intelectualmente. Não tá não? Bom, então não sei porquê, eu fixei o tópico aqui, mas a live é sobre Thomas Hobbes, ok? Ó, o Rubão entrou aí. Não tá fixo o tópico, mas é a live sobre o Thomas Hobbes. Então, a família Cavendish desenvolveu o interesse do Thomas Hobbes na seara política, e aí ele desenvolveu muito o seu intelecto com essa galera, com a família Cavendish, tá bom? E aí, olha só, o Thomas Hobbes aproveitou, ele viu nisso uma oportunidade, tá? E aí ele fez muitos contatos. O Thomas Hobbes aproveitou que ele era colado ali com a família muito rica, e aí aumentou o seu network, fez muito contato, conheceu muita gente importante, tá? Fez um network muito violento, muito importante. E aí, ele fez contatos não só na Inglaterra, mas em Paris também, porque ele costumava viajar para Paris. E aí, numa dessas viagens em Paris, ele conheceu também muita gente importante, muita gente influente, tá? Ele conheceu muitos teólogos, muitos filósofos. Inclusive, o Thomas Hobbes conheceu o René Descartes, que o René Descartes foi, né, um dos temas da nossa live de algumas semanas atrás. Então, eu imagino essa resenha devia ser muito interessante. Thomas Hobbes com René Descartes, com Francis Bacon, com Galileu Galilei, todo mundo junto, conversando, trocando ideia, desenvolvendo ali o raciocínio, o pensamento, desenvolvendo as suas ideias, tá? Foi realmente muito, muito, muito interessante. E aí, antes do Thomas Hobbes estudar filosofia política, ele teve contato com a própria política, tá? E aí, então, o Thomas Hobbes, ele estava em contato muito íntimo, muito intimamente ligado à política, tá? Aos grandes da Inglaterra. Então, ele conheceu muita gente grande, muita gente importante, os condes, ele conheceu a galera da Câmara dos Lordes, ele conheceu realmente muita gente da alta sociedade da Inglaterra. Tá, e aí então, o que é que estava acontecendo na Inglaterra nesse momento de Thomas Hobbes, tá? O ano era 1630. O que estava rolando na Inglaterra? Vou trazer para vocês a situação, o cenário inglês. Bom, o parlamento inglês e o rei, eles estavam em constante conflito justamente sobre os reais poderes do rei. O que o rei podia fazer, quais eram os poderes do rei, tá? E quais eram principalmente os poderes do rei em situações atípicas, em situações de emergência, tá? Porque, assim como vocês sabem, desde aquela época a monarquia inglesa é uma monarquia parlamentar. O rei não tem o poder absoluto, o rei inglês, tá? Então tem o rei e tem o parlamento, que é um parlamento bicameral, tá? Que lá, no caso da Inglaterra, é a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. Então o rei meio que tem que dividir o seu poder. Só que nesse ano de 1630 estava rolando um embate muito grande entre a monarquia e o parlamento. O rei falava, não, eu quero ter mais poderes. O parlamento falava, não, você não pode ter tantos poderes assim. Muitos poderes têm que ser do parlamento. Então, esse era o cenário político na Inglaterra no ano de 1630, onde o Thomas Hobbes estava ali no meio dessa confusão toda, tá? Bom, e aí estava em conflito também outras questões entre o parlamento e o rei, questões como, por exemplo, a arrecadação de dinheiro para o exército, o quanto que tinha que ser destinado para o exército ou não, quem é que decidia isso, é o parlamento, é o rei, enfim, esse era o cenário, tá? E aí, então, em 1640, o Thomas Hobbes escreveu um tratado exatamente sobre as prerrogativas do rei Carlos I, porque esse era o rei vigente na época. E aí, esse tratado foi um tratado muito interessante, mas meio que foi alguns rascunhos ali, foi uns rabiscos que o Thomas Hobbes escreveu. E aí, membros do parlamento que eram pró-monarquia, que eram a favor da monarquia, viram nesse tratado que o Thomas Hobbes escreveu, esse pessoal entendeu que esse tratado favorecia o rei. Então, o que eles fizeram? Pegaram isso, esse tratado, esses escritos do Thomas Hobbes, e usaram isso no parlamento, tá? Esses membros usaram esse tratado em debates no parlamento.
justamente para justificar, olha só, o Thomas Hobbes também está dizendo isso e isso, que o rei tem que ser isso e aquilo e assado e tal, e aumentar os poderes do rei. E aí, só que aí, olha só, vai vendo, tá? Esse pessoal, esses membros do parlamento pró-monarquia, eles fizeram isso de uma forma, tá? Que esse tratado de Thomas Hobbes circulasse para geral. Eles fizeram várias cópias e distribuíram esse tratado do Thomas Hobbes para todo mundo. E esse tratado ele foi publicado em uma versão não autorizada. O Thomas Hobbes não queria transformar isso em um livro. Ele não queria fazer disso um trabalho público, tá? Fizeram isso sem o consentimento dele. Então virou uma obra, virou uma versão publicada, não autorizada pelo próprio Thomas Hobbes. Mas, seja como for, essa se tornou a primeira obra de filosofia política do Thomas Hobbes, mesmo ele não querendo que se tornasse uma obra política, mesmo ele não querendo que isso se transformasse num livro. E aí, depois que isso aconteceu, o bicho realmente começou a pegar na Inglaterra, a briga se acirrou, o couro estava comendo, o bicho estava pegando mesmo na Inglaterra. E aí, o Thomas Hobbes, ele ficou com medo, ele temeu pela sua própria segurança. E aí ele fugiu, ele vazou da Inglaterra, ele falou, o quê? Nego, tá maluco? Pegaram o que eu escrevi, usaram isso, estão colocando o meu nome tá na boca do povo. E aí nego tá querendo me pegar, acabar comigo, me perseguir. E aí ele vazou da Inglaterra, ele foi embora. Aí como ele já tinha uns conhecidos, uns contatinhos ali na França, ele foi para lá, tá bom? Ele foi especificamente para Paris. E aí o Thomas Hobbes, desde esse exílio, ele morou durante 11 anos em Paris, tá? Inclusive foi em Paris que ele escreveu a sua obra-prima principal, que é O Leviatã. Tá? E aí falando apenas brevemente um pouco sobre o Leviatã, Leviatã é o nome de um monstro bíblico que significa que o Estado é um Estado forte, porque o Leviatã é o Estado. O Thomas Hobbes caracteriza, né, ele nomeia o Estado. Para ele, nessa obra O Leviatã, o Estado é o Leviatã. E aí, como é um monstro bíblico, então, e o Leviatã é um monstro forte, então o Estado é forte, tá? É para caracterizar que tem que ser um Estado forte. E como eu falei que é um nome bíblico, sim, exatamente, Leviatã é sim um nome bíblico, e apenas para vocês tomarem uma nota aí, caso vocês queiram, Leviatã está na Bíblia, no livro de Jó, capítulo 41, versículo 1, ok? Beleza, vamos prosseguir aqui. Então, o Estado de Thomas Hobbes é um Leviatã, um monstro, mas não é qualquer monstro, é um monstro que combate outros monstros. E essa obra, então, para vocês imaginarem que o bicho já estava pegando para o lado de Thomas Hobbes, essa obra foi condenada pela igreja e foi condenada pela Universidade de Oxford, que foi onde ele estudou. A universidade falou, não, tá condenada essa obra aqui, não é para ninguém ler essa obra. E aí isso fez o bicho pegar ainda mais para o Thomas Hobbes, tá? E aí, mas beleza, ele estava em Paris, ele não estava mais na Inglaterra. Tá? E aí lá em Paris ele se encontrou com outros exilados da Inglaterra. Muitos outros ingleses também tinham vazado da Inglaterra e ido para Paris. Um desses ingleses que o Thomas Hobbes encontrou em Paris foi o príncipe de Gales, tá bom? E aí o Thomas Hobbes aceitou o convite para instruir esse jovem príncipe de Gales em matemática, tá? Naquela época a igreja tinha muita influência? Com certeza absoluta, né? Uma pergunta aqui. Com certeza absoluta, a igreja tinha muita influência. A igreja católica, obviamente, e a igreja anglicana, tá? Na Inglaterra. Muita influência, sim. E aí a igreja apitava muito, tá bom? E aí então o Thomas Hobbes aceitou esse convite para instruir o príncipe de Gales, principalmente em matemática, tá? Bom, dentre
praticamente, assim, em muitas obras do Thomas Hobbes, ele escrevia, ele citava muito sobre o medo em seus escritos, em suas obras. Ele citava muito, ele referenciava muito, ele falava muito sobre o medo. Inclusive, ele chegou a afirmar o seguinte: o medo e eu nascemos irmãos gêmeos, tá? E aí o Thomas Hobbes, ele apresentou a sua filosofia política de diferentes formas para diferentes públicos, tá? Por exemplo, a sua obra The Elements of Law, escrita em inglês, tá? Foi escrita basicamente e principalmente para parlamentares inglês. E ela foi escrita com desafios políticos ao rei Carlos I, que ainda era o rei da Inglaterra naquele momento, tá? Já a obra The Civ é uma obra em latim, tá? Que é uma obra um pouco diferente, uma pegada diferente, para um público diferente. Essa obra foi escrita basicamente para um público de sábios. E o que essa obra quis dizer, basicamente, quis trazer, tá? Bom, ela abordava vários problemas com novos princípios de explicação, novos problemas políticos. O Thomas Hobbes, ele rejeita uma das teses mais famosas da política de Aristóteles. Qual? Qual é essa tese de Aristóteles que o Thomas Hobbes refutou e discordou e rejeitou? Tá? A de que os seres humanos são naturalmente adequados para viver em sociedade. Isso foi o que o Aristóteles falou, tá? E que o Thomas Hobbes discordou. É aquele famoso axioma do Aristóteles, que o homem é um animal político. O Aristóteles disse isso, que o homem é um animal político porque o homem foi feito para viver em sociedade e exercer os seus direitos na polis, os seus direitos políticos, tá? E aí, o homem, ele tem que exercer o seu papel de cidadão na cidade, na polis, tá? Esse é o ponto de vista do Aristóteles. E aí, o Thomas Hobbes vem e inverte essa teoria do Aristóteles. E aí, o Thomas Hobbes inverte, né, de inversão de valores, inversão dessa teoria do Aristóteles, e diz o seguinte: não é assim. Os seres humanos, eles são inadequados por natureza para viver em sociedade. Eles são inadequados por natureza para a vida política. Bom, por que o Thomas Hobbes disse isso? Porque os seres humanos, eles competem uns contra os outros. Os seres humanos são facilmente influenciados por homens ambiciosos. Os seres humanos têm muito mais consideração por si mesmos do que pelo seu próximo. Os seres humanos, as suas paixões, ampliam o valor que os seres humanos atribuem a seus próprios interesses. Os seres humanos buscam seus próprios interesses e não prevalecem, portanto, sobre os seus concorrentes, tá? O Thomas Hobbes vai além e diz assim: o homem pode ser levado a tomar medidas violentas, tá? E ele não tá nem aí se ele perder tudo. Então o homem vai por tudo ou nada. Vocês vão entender um pouco mais quando eu falar sobre o estado de natureza em Thomas Hobbes. O homem vai por tudo ou nada. Para não perder tudo, ele topa qualquer parada. E aí, o autocontrole pode se transformar facilmente em agressão. Tá? O Thomas Hobbes também disse isso. E aí, nenhum homem está acima da anarquia que o acompanha. Tá? Então, isso veio para refutar e discordar da teoria de Aristóteles. O Thomas Hobbes, ele vai além, tá bom? A guerra, para o Thomas Hobbes, de acordo com o Thomas Hobbes, a guerra é mais natural para os seres humanos do que a ordem política. A ordem política só é possível quando o homem abandona a sua condição natural. O estado de natureza do homem é a condição primária do homem. O estado de natureza é o homem sem estado, sem autoridade, é o homem entregue a si próprio. Para Thomas Hobbes, o homem é egoísta, o homem busca sua própria felicidade, o homem só busca o que é bom para si, o homem é egoísta e o homem já nasce mal. Galera, é isso mesmo. Isso tudo é a opinião de Thomas Hobbes em relação ao estado natural do homem, tá? Que o homem já nasce mal. Por isso que ele falou que é um estado que é o caos, tá? Bom,
O homem sempre busca aumentar mais e mais o seu poder, mais e mais a sua riqueza, mais e mais a sua honra, mais e mais a sua autoridade. O homem só busca isso, de acordo com o Thomas Hobbes. E aí tem aquele também axioma do Thomas Hobbes. Se, para comprovar isso tudo que ele falou, tá? Se dois homens desejarem a mesma coisa ao mesmo tempo, da qual eles não podem ter juntos, eles se tornarão inimigos e eles se esforçarão para destruir um ao outro para adquirir aquilo para si. Olá, oi, bom dia, boa noite para vocês aí que estão me acompanhando, que estão entrando agora. Então vocês entenderam? Basicamente é o seguinte: se vocês imaginarem, tá? O homem sem influência externa, o homem sem ter sido ensinado, sem nada. O homem com a cabeça tipo vazia, sem ter sido orientado e ensinado. É como aquele exemplo, apenas para contextualizar para vocês. Coloca numa sala, tá? Dois bebês, porque reflete muito o estado de natureza do homem, onde eles não foram influenciados, eles não foram ensinados, não foi dito a eles o que fazer. Então eles vão agir pela própria cabeça deles, dos bebezinhos, para vocês entenderem. Dois bebês que não se conhecem, não são irmãos, não são parentes, dois bebês diferentes, tá? Coloca um de um lado da sala, o outro do outro lado da sala, e no meio da sala você coloca tipo um pirulito grandão, assim, bem saboroso, bem doce, bem maravilhoso. E aí, isso faz a gente refletir no seguinte: o que vai acontecer com esses bebês? Obviamente, eles vão lá, isso é assim, a gente pode afirmar que eles vão caminhando até o pirulito, ok? E aí, os dois vão perceber, de repente, eles vão colocar a boca nesse pirulito e vão entender e ver e perceber que é gostoso, que é docinho. E aí, esses bebezinhos sem influência nenhuma, se eles perceberem que eles não podem dividir o pirulito, cada bebezinho vai querer para si esse pirulito. E aí, obviamente, ele não vai querer que o outro tenha acesso, ele vai querer apenas ele. E aí, se ele puder em algum momento pensar, só tem um pirulito e tem dois bebês aqui, se esse pirulito tiver que ser de alguém, vai ser meu. E aí, se esses bebês puderem agredir um ao outro, ou crianças que sejam, enfim, mesmo inconsciente, entendeu? É a reação que eles vão ter naquele momento sabe, de brigar, de lutar para ficar com aquele bem para si. Então é basicamente esse o estado de natureza de Thomas Hobbes, que o homem já nasce mal. O homem, eles não vão dividir, eles não vão, se eles não podem usar juntos, usufruir juntos daquilo, o homem vai brigar sim, porque o homem é egoísta, ele vai brigar e querer trazer para si aquele bem. Então ele vai querer para ele mesmo, tá? Então, basicamente, isso é o que explica que o homem é mau, que o estado de natureza do homem é mau, tá? O Thomas Hobbes, então, afirma que no estado de natureza é uma guerra de todos contra todos, porque é exatamente isso. A gente colocou nessa situação hipotética dois bebezinhos disputando um pirulito numa sala, é uma situação hipotética, ok? Mas ele falou que no mundo é assim. Se você colocar todos os homens no seu estado natural, todos os homens vão brigar entre si. Tá? Todos os homens vão querer até matar um ao outro para pegar aquela posse de uma terra, entendeu? Se a terra é de alguém, um pedacinho de chão ali é de alguém, um outro pode vir e matar e falar, não, agora é meu, tá? E aí esse é o caos, é a guerra de todos contra todos. Para Thomas Hobbes é assim, tá? Justamente porque não existe um poder comum que assegure, tá, a segurança e o respeito mútuo. Não tem um poder comum que assegure a segurança e o respeito dos homens uns para com os outros. E aí então que Thomas Hobbes, que ficou claro então para Thomas Hobbes essa visão pessimista do homem e da natureza humana, tá? Bom, se o homem é assim tão mau, tão cruel, tá? Como o homem evolui então para o estado de sociedade? Como o homem sai do estado de natureza para o estado de sociedade? Beleza, o Thomas Hobbes explica isso aí. O homem então deixa de buscar o que é melhor para si e ele delega esse julgamento a uma outra pessoa, tá? O julgamento não passa mais a ser
do próprio homem sobre o que é bom para si. Ele delega isso aí. Outra pessoa passa a decidir o que é bom para o homem, tá bom? E essa delegação de competências é feita por intermédio de um contrato, onde o homem se submete a um soberano em troca de segurança e em troca de bem-estar. Tá? Vocês estão entendendo como que é essa evolução do estado de natureza para o estado de sociedade? Basicamente, um homem fala para o outro assim: eu transfiro o meu direito de me governar para um soberano, se assim também você o fizer. Tá? Então, se todos os homens delegam para o soberano o poder de legislar, o poder de decidir, e aí então o homem evolui para o estado de sociedade. É daí que se criou a polícia, a segurança pública, os tribunais, tá? Porque aí o homem deixou de fazer justiça com as próprias mãos. Agora tem um Estado, agora tem um soberano, agora tem alguém que decide, agora tem alguém que cria leis. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, isso está permitido, aquilo outro está permitido, entendeu? O homem delega ao Estado o poder para administrar a sua própria vida, tá? Esse é o estado de sociedade para Thomas Hobbes. Essa transferência de delegações, ela é assumida coletivamente. Todos os homens assumem isso aí. E aí, consequentemente, o homem deixa de fazer justiça com as próprias mãos, tá? E isso traz segurança para todo mundo, para todos os cidadãos, tá? O Thomas Hobbes disse que o estado de natureza do homem é a guerra, é o caos, tá? É uma guerra de todos os homens contra todos os homens. E aí o Thomas Hobbes disse o seguinte: é melhor que as pessoas transfiram o direito de governar a si mesmas a um soberano do que cada um governar a sua própria vida, porque isso é o caos, tá? E aí, uma vez transferido, esse direito de governo do soberano é absoluto, tá? E aí o Thomas Hobbes defende muitas questões absolutistas realmente, tá bom? Bom, olha só. O soberano determina o quê? A partir do momento que o homem transferiu essa delegação para um soberano, o soberano determina o quê, então? Ele determina quem possui o quê, o soberano determina quem ocupa quais cargos públicos, o soberano determina como a economia será regulada, o soberano determina quais atos serão crimes, o soberano determina quais punição os criminosos devem receber, tá bom? E aí com isso o soberano é o comandante supremo do exército, o soberano é o intérprete supremo das leis e das escrituras, o soberano tem autoridade sobre qualquer igreja nacional, tá? E aí o Thomas Hobbes ainda diz o seguinte: ninguém pode prudentemente preferir a liberdade total do que a submissão, tá bom? A liberdade total convida à guerra. A liberdade total convida ao caos. Já a submissão, ela é o seguro contra a guerra. Sem paz, o homem vive com medo, tá bom? É um medo constante, é um medo contínuo. O homem vive com medo e sentindo o perigo de uma morte violenta que pode vir a chegar até si. Igual eu falei esse exemplo de cada um tem um pedacinho de terra e aí alguém pode ir lá e matar alguém para assumir aquele pedaço de terra no estado de natureza do homem. Ele fala também para si, que aí você pensa em si, não, eu tenho um pedacinho de terra aqui. Aí você fica meio com medo. Não, a qualquer momento pode vir aqui alguém querer me matar para pegar a minha terra, para pegar a minha posse, para pegar os meus bens, tá? Então o homem vive com medo de uma morte violenta realmente, porque de acordo com Thomas Hobbes era isso que acontecia no estado de natureza, tá bom? Bom, o sistema de regras, ele não pode ser cumprido com segurança fora do Estado. Não há essa possibilidade para Thomas Hobbes. O Thomas Hobbes ele era, inclusive, firmemente contra a separação dos poderes e contra a influência da igreja. É óbvio que a gente já fez uma live aqui sobre o Montesquieu também, que foi o papa da separação de poderes, e o Montesquieu veio muito depois de Thomas Hobbes, tá? É apenas uma contextualização. Porque então o Thomas Hobbes não aceita
tá a separação dos poderes. Ele não aceita que tenha poder legislativo, poder executivo, poder judiciário, porque ele defende o absolutismo. Ele defende um soberano absoluto que comanda tudo, tá bom? E aí, os papas, por exemplo, e líderes religiosos são famintos, tá, pelo poder. O Thomas Hobbes disse isso, que as autoridades eclesiásticas são famintas pelo poder e pela autoridade, tá bom? E eles querem, inclusive, que a autoridade deles esteja acima da autoridade civil. E aí o Thomas Hobbes também diz que isso é um erro, é um equívoco grande e que não tem que ser assim, tá bom? O Thomas Hobbes queria que o rei lesse o Leviatã, tá? Ele queria que o rei lesse a sua obra, o Leviatã, e com isso que o rei pudesse extrair de lá as regras para o verdadeiro governo, tá? E aí, como eu falei já anteriormente, no início da nossa live, o Thomas Hobbes, nesse momento, ainda estava exilado em Paris, tá? E ele ainda estava em Paris nesse momento. E aí, como ele fazia ataques contra o papado, né, contra o Papa, contra as autoridades eclesiásticas, a sua situação em Paris também meio que se tornou insustentável. Estava frágil já, ele já estava em perigo também ali em Paris, ele estava se sentindo em perigo, tá? Ali em Paris, de tanto que ele falava mal do Papa e etc, beleza? E aí o que aconteceu? Em 1651, ele voltou para a Inglaterra. Até porque já não era mais Carlos I, o rei. Nesse momento, o rei já era Carlos II. E esse rei Carlos II recebeu o Thomas Hobbes de braços abertos. Esse rei Carlos II gostava do Thomas Hobbes. Falou: Thomas Hobbes, pode vir aqui, vai ficar de boa, eu te protejo, tá tudo certo, você é meu chegado, você é meu parceiro, vamos lá, tamo junto, vamos resenhar aqui na corte. Tá? O Carlos II deu essa proteção e essa segurança, falou: Thomas Hobbes, pode voltar para casa, a Inglaterra é o seu lugar, volta meu chegado, volta meu querido. E aí ele voltou e ficou lá de boa na Inglaterra, de boa mais ou menos, até porque eu vou falar para vocês que ele ficou meio balançado com algumas questões, até pelo que ele escrevia, mas ele ficou mais tranquilo porque o rei era chegado dele, e aí, né, é amigo do rei, você imagina. Então ele ficou mais de boa, mais tranquilo, tá bom? E aí, olha só. Ele voltou, tá? Ele se instalou novamente na Inglaterra. E aí, embora a presença de Thomas Hobbes na corte escandalizasse os bispos, e escandalizasse o chanceler, e escandalizasse toda a autoridade eclesiástica, o rei Carlos II apreciava a sua inteligência, a sua perspicácia, o seu humor. E aí o rei Carlos II, então, falou: Thomas Hobbes, tu é meu chegado, tu é meu parceiro, fica tranquilo, tá tudo bem para você aqui na Inglaterra, tá? E aí deu essa segurança. E aí, olha só, o rei Carlos II gostava tanto do Thomas Hobbes, que concedeu ao Thomas Hobbes uma pensão de 100 libras por ano. Se você, aí assim como eu falei também lá na live de René Descartes, a gente não tem que pensar em 100 libras naquele tempo, umas 100 libras hoje, tá? Umas 100 libras hoje, sei lá, é 700, 800 reais. Não, naquele tempo era muito dinheiro, tá? Era muita grana mesmo. Então Thomas Hobbes, de tanto que o rei gostava dele, o rei deu uma pensão para ele, tá? Isso é maneiro, isso para provar que o Thomas Hobbes realmente era um cara bem quisto agora na Inglaterra novamente, era querido e estava tudo bem com ele. E olha só que interessante também, não só o rei Carlos II gostava tanto do Thomas Hobbes a ponto de lhe dar uma pensão, que esse rei Carlos II pendurou uma foto do Thomas Hobbes no armário real, tá? Tipo como se fosse um ídolo. Exatamente, o rei Carlos II fez isso, tá? E aí, olha que louco o que aconteceu depois disso. A Câmara dos Comuns, ela continuou meio que perseguindo o Thomas Hobbes, porque algumas pessoas estavam contra o Thomas Hobbes na Inglaterra novamente. Muitas pessoas continuaram perseguindo o Thomas Hobbes. Uma dessas pessoas que perseguiu o Thomas Hobbes era alguns ali parlamentares da Câmara dos Comuns, tá? E aí começaram a perseguir as obras de Thomas Hobbes, tudo que ele escrevia. Criando, inclusive, esse pessoal, esses parlamentares da Câmara dos Comuns, inclusive criando projetos de lei contra a profanação. Disseram que o
o Thomas Hobbes era um profano, acusaram ele, tá? E aí vocês imaginam, como alguém tá perseguindo o outro, fala um monte de coisa, fala um monte de besteira, inventa coisa, falaram que ele era até um profano, fizeram projeto de lei contra o Thomas Hobbes, tá? Que ele era o profano, que ele falava mal sobre as autoridades eclesiásticas, sobre o papado, que ele estava desrespeitando. Bom, mas beleza, ele continuou lá, tá bom? E aí, as ameaças aumentaram tanto, mais tanto, que ele voltou a se sentir ameaçado, tá? E olha só que interessante, mesmo com a proteção do rei Carlos II, as ameaças estavam tão grande, tão forte, as ameaças de perseguição. Thomas Hobbes, nós vamos te pegar, você vai ver, você tá ferrado. O Thomas Hobbes se sentiu tão ameaçado, tão em perigo, que o Thomas Hobbes fez? Ele queimou muitas dos papéis, muitos dos escritos que ele tinha. Eu fico imaginando, né, essa cena e fico imaginando o quão órfão sabe, da filosofia de Thomas Hobbes o mundo ficou, porque ele queimou muita coisa. Ele queimou porque ele ficou com medo. Ele falou, caraca, velho, eu tenho muita coisa escrita aqui. Tudo isso aqui vai virar livro uma hora, eu vou escrever, eu tô tocando pau aqui, vou tocar o terror com todo mundo. Entenderam? Ele se sentiu ameaçado e falou, porra, se a galera, se vierem atrás de mim, entrarem aqui em casa, lerem esses escritos que eu tô fazendo aqui, o bicho vai pegar feio pro meu lado. E aí, infelizmente, ele queimou muita coisa que ninguém nunca vai saber do que se trata, tá? Mas se a gente pensar que o Thomas Hobbes é um dos filósofos mais tops de todos os tempos, um dos maiores filósofos de todos os tempos, com certeza a gente pode afirmar que muita coisa boa, interessante a respeito de filosofia política, o mundo realmente perdeu porque ele queimou tudo, porque ele estava realmente com medo, tá? E aí, por que isso? Ele achava que esses papéis poderiam comprometer ele de alguma maneira, tá? E aí, só que aí, beleza, ele queimou, beleza, ninguém vai saber o que aconteceu. E isso aconteceu, o Thomas Hobbes já tinha uns 80 anos, tá? Ele já estava bem velhinho. Mas uma coisa interessante que as pessoas, os grandes estudiosos da vida de Thomas Hobbes, falaram que ele morreu, né, como eu já falei no início da live, com 91 anos, morreu bem velhinho, mas ele tinha sempre a mentalidade sã. Ele não ficou maluco, doente, nada disso. Ele era aqueles velhinho ativo que gostava sempre de ler e era um cara sempre muito inteligente. O intelecto dele se manteve inabalado e se manteve bacana e forte até o fim da sua vida. Isso é uma questão muito interessante. Então, se ele morreu com 91, isso aconteceu com 80, então ele ainda tinha muita lenha para queimar ainda, para escrever muita coisa ainda, tá? Bom, beleza. Olha só, o fato é que de toda essa contextualização histórica a respeito do Thomas Hobbes, o Thomas Hobbes, ele via o governo como um dispositivo para garantir a paz e a segurança coletiva. Justamente ressaltando, porque ele disse que sem o governo, os homens, apenas ali em convenções entre si, jamais iria conseguir a paz mútua. Jamais, jamais. Então, o Estado era um dispositivo para assegurar a paz, tá bom? E essa autoridade que o governo tem, ela é concedida por um contrato social, porque, basicamente, em uma frase a maneira de se evoluir do estado de natureza para o estado de sociedade é por intermédio de um contrato social. Que esse contrato social é isso, é o homem concedendo ao Estado a autonomia para governar a sua própria vida, tá? Igual eu já expliquei. Então, esse é o contrato social de Thomas Hobbes. Inclusive, o nome é exatamente esse, contrato. Inclusive, por conta disso, ele é considerado um dos contratualistas, porque tiveram outros depois dele, como, por exemplo, o John Locke e o Jean-Jacques Rousseau. São filósofos também extremamente interessantes, que eu vou fazer live sobre eles também, que eles também defendiam essa doutrina do contrato social. Então eles foram considerados os filósofos contratualistas, tá? Mas então o Thomas Hobbes é o mais velho deles, é o mais antigo deles, foi o primeiro contratualista, porque diz exatamente a respeito do contrato social, que nada mais é então
como eu já falei, que é o homem atribuir ao Estado a responsabilidade pelo bem-estar de todos, tá bom? E aí o Thomas Hobbes falou sobre outras coisas, ele falou questões sobre a ótica, sobre a metafísica, tá? Sobre a metafísica, por exemplo, o Thomas Hobbes defende o materialismo, tá? Apenas coisas materiais são reais. Outras coisas que o Thomas Hobbes também defendia era que, por exemplo, o Thomas Hobbes justificou os amplos poderes do governo com base na vontade dos cidadãos, tá? E que se os cidadãos não tivessem de acordo, se os cidadãos não tivessem de acordo com toda essa autoridade, com todo esse poder do Estado, tá? Do soberano, os homens poderiam intervir ali, tá? Os homens tinham que estar todos também de acordo com esse poder do soberano, tá bom? E aí, para a gente já poder caminhar para o encerramento da nossa live, o tempo passa muito rápido quando eu estou fazendo live aqui com vocês, tá? Vou falar algumas questões muito interessantes sobre os últimos anos de Thomas Hobbes, tá? O Thomas Hobbes, então, ele foi perseguido, caçado, tá? Mas ele foi o cara mais influente e o cara mais famoso da época, tá? E isso a gente está falando do início do século XVII. Então, no início do século XVII, o Thomas Hobbes era o cara, era o cara. Alguns queriam caçar, perseguir, mas porque o cara estava fazendo realmente barulho, estava incomodando. E tinha as pessoas que amavam o Thomas Hobbes. Eu queria muito ter conhecido o Thomas Hobbes. Eu sou fã do Thomas Hobbes. Ele é um cara muito interessante. A filosofia dele é realmente muito interessante. Então, nessa época, no início do século XVII, não tinha ninguém internacionalmente mais top, tá, do que o Thomas Hobbes. Beleza? Bom, ele era a personalidade do momento, o famoso do momento. E aí, mesmo ele tendo morrido com 91 anos, ele era um cara muito gente boa. Todo mundo que conhecia ele falava, pô, o Thomas Hobbes é gente fina, o cara é massa, o cara é filé, o cara é gente boa. E aí, ressaltando o que eu já falei, ele morreu com a mente sã, tá? Com a mente ativa, escrevendo, conversando, orientando, tá? Ele morreu lúcido e são, com a mente sã. Isso é muito interessante sobre a vida de Thomas Hobbes com 91 anos, tá? E aí, mesmo já velho, tava lá velhinho, ele se divertia muito escrevendo. E aí uma das diversões, para você ver, o cara, assim, só pessoas realmente muito inteligentes mesmo. Uma das suas diversões, quando ele era velho, era retomar os estudos da sua juventude. Ele, porra, o que é que eu escrevi 50 anos atrás? Vou ver aqui de novo. E retomava, escrevia novamente, e acrescentava coisa, e falava, porra, não acredito, escrevi isso, agora eu já nem penso assim. Era mais ou menos esse exercício que o Thomas Hobbes fazia, tá? E era muito interessante. E aí ele era um cara tão inteligente também, que velhinho ali já, velhinho, pá, nem viajava muito, estava mais quieto na dele ali na Inglaterra. Ele traduziu a Ilíada, a obra A Ilíada. E ele traduziu também a Odisseia. Cara, isso é coisa de maluco, né? Isso é coisa de cara assim muito, muito inteligente para fomentar mesmo o seu intelecto, tá? Então, traduziu por traduzir para o inglês, tá bom? Ele traduziu para a língua inglesa. Tá? Essa era o exercício que ele fazia, exercitar a mente. E aí, beleza. O Thomas Hobbes, então, ele foi muito importante, não só para a filosofia, mas foi importante para a filosofia política, para a política, tá? Ele foi importante nas ciências naturais. A sua filosofia e a sua doutrina, principalmente do contrato social, ela influenciou muito o John Locke e o Rousseau. Tá? E influenciou também o Immanuel Kant, que viria muitos, muitos anos depois. Mas essa teoria influenciou essa galera aí. Influenciou tanto, pelo menos, o John Locke e o Rousseau, que eles também se tornaram contratualistas por acreditar naquilo que o Thomas Hobbes escreveu. Tá? É importante ressaltar em relação ao John Locke e o Rousseau, que o John Locke e o Rousseau concordaram com a doutrina do contrato social. Isso não quer dizer que eles concordaram 100% com o que o Thomas Hobbes falou, até porque eles não concordaram, tá? Eles
pegaram o trabalho, a filosofia, a obra de Thomas Hobbes, concordaram com a questão do contrato social, mas ambos deram as suas versões diferentes de Thomas Hobbes, tá? Inclusive, assim como eu falei, apenas para contextualizar que isso é muito interessante, isso é muito importante. Para contextualizar, se para o Thomas Hobbes o homem nasce mal, tá? O homem nasce mal porque é isso, ele vai brigar, ele vai matar, ele só pensa em si, nos seus interesses, o homem é egoísta, o homem é mau, é o caos, é a guerra de todos contra todos. Esse é o estado de natureza para o Thomas Hobbes. Já para o Rousseau, o homem nasce bom, tá? Pois é, live de Rousseau, vou fazer já já. E para o Rousseau, por falar em Rousseau, para o Rousseau o homem nasce bom, tá? O homem nasce bom. E o homem é corrompido pelo processo de civilização da sociedade, tá? O homem nasce bom, mas ele se torna mal. Olha que interessante, é uma outra via de raciocínio. E já o John Locke, um outro cara também muito interessante, vou fazer live sobre o John Locke também. O John Locke falou diferente dos dois. O John Locke falou, não, eu concordo em partes com o Thomas Hobbes, eu concordo em partes com o Rousseau, sei lá, porque o John Locke dizia que os homens podem nascer maus, ruins ou bons. Homens nascem bons e nascem maus. Foda-se, é assim mesmo, o que que tem? Tá? É assim. E aí é também um pensamento diferente. Um fala que nasceu mal, o outro que nasce bom, e o John Locke pode nascer bom, mas pode nascer mal. Faz parte, é assim mesmo. Então é muito interessante. Mas a questão é que todos os três são contratualistas, todos os três defendem o contrato social, tá? Bom, então influenciou Kant, influenciou Locke, influenciou Rousseau, mas a realidade disso tudo também é que o Thomas Hobbes, ele influenciou muitos e muitos outros filósofos, tá? É porque esses são os principais e esses são os que se referenciavam pessoalmente ao Thomas Hobbes, tá? Mas ele influenciou muita gente depois dele, tá bom? E aí uma coisa a gente pode perceber em Thomas Hobbes que é o seguinte, que ele considerou apenas duas situações extremas, ou a anarquia total do estado de natureza, ou o poder absoluto no estado de sociedade. Para o Thomas Hobbes não existe um meio termo. E isso é até uma crítica que, sim, se me permite, eu até concordo. Não é só esses dois lados extremos. Existe ali um governo moderado, existe um meio termo. Não precisa ser o total caos do estado de natureza e nem sabe, o poder absoluto no estado de sociedade. Existe um meio termo, existe uma democracia, existe os governos moderados, tá? Então, eu concordo que o Thomas Hobbes ele não considerou isso. Para ele era só esses dois extremos, tá? E aí, para a gente finalizar então, nos seus últimos anos de vida, o Thomas Hobbes ele era, assim como eu falei, muito importante, muito influente. Ele era, não tinha nenhum outro cidadão inglês, inclusive, que era mais respeitado no exterior do que o Thomas Hobbes. Inclusive, ele era tão respeitado que estrangeiros ilustres, pessoas de outros países, iam até a Inglaterra visitar, conhecer o Thomas Hobbes, tá? E aí ele gostava disso. De receber as pessoas. Então, os estrangeiros, principalmente italianos e franceses, gostavam muito de ir na Inglaterra, principalmente por conta do Thomas Hobbes. Ele era a sensação do momento. Então, muitas pessoas iam para a Inglaterra conhecer o Thomas Hobbes. E aí ficavam ansiosos para prestigiar, porque realmente era um prestígio conhecer o Thomas Hobbes, tá? E aí homenagear já um Thomas Hobbes que já estava velhinho ali no seu cantinho, mas sempre um cara muito sagaz, tá? Bom, eu encerro aqui a nossa live. Agradeço muitíssimo a vocês todos, tá? Curta aí a nossa live, compartilha. Eu vou subir ela agora para o IGTV, vou subir também no meu canal do YouTube, tá bom? Compartilhe com seus amigos que não assistiram. Se você não pôde assistir o início ou não assistiu a live toda, assista novamente, tá bom? Compartilhe com seus amigos que estão também estudando para o Enem. Foi uma live especial sobre o Thomas Hobbes que eu criei para vocês, tá bom? Então, muito obrigado pela presença de todos vocês e vamos junto rumo à aprovação no Enem. Valeu, galera. Até a próxima live. Valeu!